palavra ligada a testemunho é a palavra que tem vínculo com o martírio, porque eram pessoas que teriam que ter disposição para aguentar todo tipo de perseguição, de tribulação e não retroceder. Esse era o testemunho. Mas não era para ficarem presos em Jerusalém. O escritor de Hebreus diz no capítulo 13 da sua epístola que aqueles que ficam presos dentro dos muros do portão não vão ao encontro de Cristo na vida. Até porque, do ponto de vista da própria geografia cenográfica do Evangelho, Jesus morreu fora do portão de Jerusalém. O Calvário é fora do portão, a tumba de Jesus fora do portão. E o escritor de Hebreus diz: ora, nós temos um altar, e o nosso altar é fora dos portões da religião, fora dos portões de Jerusalém, fora dos portões do templo, da sinagoga, fora dos portões da igreja, fora dos portões desse kibutz de crentes que vocês criaram. É no mundo, é na terra, é no planeta, é onde quer que vocês encontrem pessoas que precisem ser boa-novizadas por essa graça maravilhosa que explodiu como dom do Espírito Santo no coração de vocês. Mas eles não foram a lugar nenhum. Não desceram nem para a Judéia. E foram ficando lá, daqui a pouco começaram os primeiros problemas, briga. Você bota um monte de sal na mesma panela, sem utilidade nenhuma, sal do saleiro, começam logo as brigas, como aconteceu lá em Jerusalém. Começaram a brigar, que as viúvas dos gregos ou dos judeus helenizados ou dos helenistas, a viúva dos outros que não eram judeus puro sangue, estavam sendo esquecidas da distribuição da comida. Aí começa a briga, a fofoca começa a virar esse negócio que não morre, que é a igreja, que virou sal do sal. E que toda vez que ela só serve a ela própria, que ela só existe para si mesma, ela se corrompe e imediatamente, não passa muito tempo, ela perde o significado. Ela vira um fim em si mesmo. Ela vira um mar morto. Tudo que não falta no mar morto é sal. Hoje em dia, com a evaporação da água, quando eu comecei a ir a Israel nos anos 70, o Mar Morto tinha 30% dele era sal, o resto era água. Agora já está em quase 40% a densidade do sal, por causa da evaporação e porque não tem água nova entrando, o Mar Morto está secando. Mas por que ele é morto? Porque ele é sal do sal. Não tem vida nova nenhuma que possa proliferar ali dentro. E aquilo que a gente apelidou de igreja e que existe como um fim em si mesmo, de si para si, beijando o próprio umbigo, é apenas um mar morto, porque existe para si próprio. Até os kibbutz de Israel, que foram a única genuína experiência comunista que o mundo conheceu, foram os kibbutz judeus depois de 1948. Só tiveram significado enquanto Israel estava sob ameaça de existência, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto. Mas depois de um tempo, quando eles pararam de ter que se defender de dia e de noite e criar aqueles clusters de autodefesa, onde eles plantavam o que comiam e faziam tudo para sobreviver, não dependendo de nada do lado de fora, porque fora estavam os inimigos armados em grande e muito maior quantidade no enfrentamento, eles sobreviviam na produção do kibutz. Mas quando começaram a ter algum alívio disso, eles criaram os moshavs. Os moshavs já produz, mas com fins lucrativos, já tem a propriedade privada no moshav, o indivíduo já é dono do que a ele pertence, e passou a ser uma comunidade, uma espécie de fazenda de produção para venda, para o resto da população, diferentemente dos kibbutz originais. Hoje, nem mais os kibbutz originais são assim. Eles viraram todos negócios autossustentáveis. Alguns se tornaram altamente turísticos.
outros se tornaram hotelarias de quinta estrela, maravilhosas, outros se transformaram em fazendas rentabilíssimas, outros viraram alguns centros de produção tecnológica de ponta, de alto nível. Eles não se ensimesmaram. Foram apenas as circunstâncias imediatas daquele tempo, logo depois do Holocausto, é que os fez fazerem aquela opção de natureza comunista no kibbutz para a sobrevivência. Quando tiveram um mínimo de liberdade, acabou a imposição, porque não é saudável que quem quer que seja não tenha liberdade para fazer a sua própria produção, como os evangelhos ensinam. É por isso que Jesus conta, entre outras coisas, a parábola dos talentos. Tem um que ganhou 10, tem um que ganhou 5, tem um que ganhou 1, ganhou 2. Agora, cada um, conforme o que ganhou e de acordo com a capacidade, a competência de desenvolvimento pessoal, aumente. E aí, quando chegou alguém que não fez nada com o que ganhou, antes enterrou e sentou em cima, está lá em Mateus 25, Jesus disse: você devia ter pelo menos colocado o meu dinheiro no banco, para que quando eu voltasse eu recebesse com algum acréscimo, já que você decidiu não fazer nada com o que eu te dei para crescer, para fazer aumentar, para progredir, não apenas para você mesmo, mas quando você enriquece, deve enriquecer não só para si, deve enriquecer também para os outros. Por qualquer riqueza que não seja como uma árvore frutífera, derramando fruto que serve à vida, é maligna. Não é riqueza do bem, é riqueza do mal. Pois bem, voltando aqui ao nosso tema do sal. Já desde o início, que a dificuldade foi essa. Foi sair, dar um pulo ao lado, foi salgar a panela vizinha, foi salgar a Judéia. Só saíram obrigados. Quando houve, por exemplo, no capítulo 7 de Atos, o testemunho do diácono Estevão, que foi martirizado, foi morto e apedrejado, e aí começou uma perseguição de novo sobre os apóstolos e os cristãos de Jerusalém, é que a perseguição os expulsou. E eles, diz o texto grego lá de Atos 8, foram dispersos, a palavra usada é foram semeados. Semeados, a palavra grega semeados. Foram semeados por toda a Judéia e Samaria, foram indo cada vez mais adiante até que chegaram a Antioquia, mas foram obrigados. Do contrário, sem aquela perseguição, eles teriam ficado no panelão de Jerusalém. E a corrupção da igreja teria acontecido de maneira infinitamente mais rápida. Porque não tem saída, gente. Se eu recebo o dom do Espírito Santo, se eu recebo o Evangelho de Cristo, se eu me torno um bem-aventurado, se eu carrego o humus no chão do meu ser, para a semente do Evangelho penetrar com todas as suas raízes, em todas as dimensões da minha existência, se eu sou um indivíduo que aprende o autocontrole, que é a maior de todas as forças, esse autocontrolar, se eu aprendo pelo Evangelho e pela prática e pela obediência a Jesus e por seguir a Ele o caminho dessa solidariedade misericordiosa, compassiva, generosa, e também aprendo a mente limpa, a projeção de um olhar que vence o egoísmo, a maldade, o autocentrismo, e enxerga o mundo como um lugar de oportunidade, de graça, de compartilhamento, de ajuda mútua, de desenvolvimento. Eu tenho que ter isso. Porque se eu não tiver também, além disso, aquele espírito de reconciliação, de pacificação, de construir pontes, de aproximação, eu não serei nunca sal de nada, não terei gosto. E se eu não carregar em mim a perseverança, a resiliência, o caráter, a disposição, a intrepidez do testemunho, eu não serei sal de nada. E se eu acho que sou sal, só porque eu fico dentro da mesma panela, panela batista, panela presbiteriana, panela católica, panela adventista, panela pentecostal, panela da Assembleia de Deus,
panela ortodoxa, panela copta, panela da cristandade, do cristianismo, do que você quiser, vira apenas o que Jesus disse que seria: pedra. Só pedra, sem gosto, insípido. Você passa a língua e não tem gosto de nada, de coisa nenhuma, nem serve para nada. E se você deixar empedrar, pode jogar dentro do que você quiser e ferver, porque essa pedra salina não vai nunca mais se dissolver, como Jesus disse, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Aí eu disse que essa dissolvência, que é a característica essencial do sal, tem outras características, que daqui a pouco eu falo sobre elas. O sal preserva, o sal tem características de natureza ascética e terapêutica em algumas feridas, algumas limpezas em algumas feridas muito inflamadas podem ser feitas com o sal, com a sua salinidade ascética. Ele tem várias outras características úteis. Na antiguidade, onde não se tinha gelo, se preservava os alimentos fazendo charque, como a gente faz até o dia de hoje, em lugares mais simples, mais pobres, onde não existe geladeira. Mas era assim durante muitos séculos. Mas a qualidade principal era do gosto, era de dar sabor, era de abrir o apetite. E tem mais um outro detalhe: o sal dá sede. Quando você começa a comer com sal, uma das coisas que vão se tornando imediatamente necessárias depois de um tempo é a água. Uma coisa evoca a outra. Sal se dissolve, não aparece na panela. Você procura o sal na sopa, se você o colocar lá, você não o achará nunca mais, a menos que você use um microscópio eletrônico com todas as capacidades do século XX, século XXI, aí você identifica os elementos salinos lá dentro. Do contrário, nos dias de Jesus e até recentemente, você nunca mais acharia o tal sal a não ser pelo gosto, pela boca, pela prova, pela inegabilidade da presença dele no sabor, no deliciamento do que você está ingerindo, no prazer e na sede. Sede. Eu como e o meu organismo, que bota o sal para dentro, quer também a alegria do frescor da água, de modo que sal de Jerusalém. Só a perseguição os botou para fora de lá. Por quê? Porque você viu o orgulho que bateu no coração deles. Você vê aí em Atos, no capítulo 6 de Atos, um certo orgulho, uma leve ufania começando a nascer, quando eles disseram, se sentindo assim, valorizados, que muitos sacerdotes do templo começaram a obedecer à fé. Ou seja, começaram a confessar que Jesus era o Messias. Mas não chegaram, de fato, a obedecer à fé, a entender a cruz, a entender o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a entender minimamente como João Batista, que não fazia sacrifício de nada, porque ele sabia que o Cordeiro de Deus não eram touros, nem bodes, nem carneiros, nem pombinhas, nem nada, era aquele que estava diante dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira ontem, tira hoje, tirará para sempre, tira de uma vez por todas e não precisa repetir nenhum tipo de oferenda nem sacrifício. Não. Os sacerdotes que estavam vendo e admirados e vendo alguns sinais de milagres e de curas, disseram: é Jesus que nós matamos e que tem o testemunho desses homens e mulheres de que ressuscitou dos mortos. E eles conviveram com ele durante 40 dias e 40 noites, e está vivo. Foi o Messias que nós rejeitamos, mas agora nós o acolhemos. No entanto,
continuavam lá no templo, matando as ovelhas, os bodes, as cabras, os pombos, as rolinhas, os carneiros, fazendo as oferendas, o derramamento de sangue, todo dia, porque não tinham ainda compreendido que em Jesus isso estava feito de uma vez para sempre. O próprio Pedro ainda tinha uma compreensão muito relativa disso. Foi Paulo que deu um salto quântico e deixou todo esse pessoal lá atrás. Era como uma comparação entre Newton e Einstein. Paulo sendo Einstein, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, Judas, aqueles apóstolos que ficaram ainda em Jerusalém com aquele povo, eram todos newtonianos ainda. Tinham uma compreensão, já tinham uma visão, já tinham um determinado tipo de consciência do universo das coisas, segundo Jesus, mas ainda estavam longe de compreender que estava tudo feito, que todo escrito de dívida que havia contra nós tinha sido inteiramente rasgado e removido na cruz, que quando Jesus disse que estava consumado, estava resolvido definitivamente. E eles começaram a cair numa zona de conforto, porque, como eu disse ontem, a última coisa que a gente aceita nessa vida é morrer, quando na realidade é a primeira realidade para a qual nós somos convidados. Jesus diz que se eu não aceitar morrer, eu não preciso nem tentar começar. Até a ideia de batismo, em Paulo, por exemplo, para a gente não ir a Pedro, mas em Paulo, a ideia de batismo, que você lá lê em Romanos, no capítulo 6, por exemplo, é ser sepultado com Cristo Jesus. É morrer, ser sepultado, para depois ser ressuscitado em Cristo Jesus. Tudo isso como analogia, como figuração. Mas esse era o Espírito, que estava ali presente como simbolização, mas não em plenitude de compreensão na cabeça de todos eles. E aí, a última coisa que a gente quer é desistir do privilégio de sacerdotes dizendo: oh, bem-vindo, Senhor Apóstolo Pedro, bem-vindo, irmão Tiago, fala-me sobre o Mestre. Eles foram ganhando um status antes de vir a perseguição de Estevão, aquele ato, depois de Atos 3, da cura do paralítico e da libertação dos encarceramentos iniciais. Eles ganharam um status nos meses seguintes, no tempo seguinte. E aquilo gerou um espírito de conforto. E quem queria largar aquele conforto daquelas paredes da Jerusalém amuralhada, das palmas, das reverências, da celebração de que eles eram os mestres gnósticos do Evangelho de Cristo Jesus, que supostamente só eles sabiam ou sabiam mais do que todo mundo e por isso tinham um papel mais elevado, praticamente numa espécie de gnosticismo do Evangelho. E aí gera um conforto, uma acomodação. Ninguém quer mais morrer dessa hora em diante, ninguém quer mais se entregar. E aí não começa nunca nada. Vira religião, vira panelão, vira sal no saleiro, viramos nós para nós mesmos, viramos igreja do ponto de vista de como vocês a interpretam hoje, que é um lugar. Chegam a haver igrejas, no passado muito mais, que diziam que até para você comer do pão e beber do vinho, você tinha que pertencer àquela ordem congregacional e àquela congregação em si, senão nem o pão e o vinho você poderia tomar. Eu ainda participei demais desse tipo de proibição patética, porque a igreja não conseguia se estender nem para além da congregação local e imediata. A palavra interdenominacional, há 50 anos atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho, era um palavrão que pouca gente entendia. Eu fui um dos que mais trabalhei para ajudar as pessoas a entenderem a necessidade mínima de haver interdenominacionalidade, intercoinonia, intercomunhão
inter-relação entre cristãos, não importando de onde eles vinham ou em que lugar frequentavam. Mas eu era chamado de herege, simplesmente por dizer que essas paredes não deveriam separar um cristão do outro na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo lugar, com a mesma confissão. E naquele tempo a confissão de fé, por mais parca e pobre e pífia que ainda fosse, era pelo menos quase a mesma. Mas é uma vocação inata, intrínseca para essa acomodação, para essa necessidade de sobrevivência que é anti-evangelho. E é nesse sentido que ser o sal da terra e de entender a essência dessa realidade útil do sal como dissolvência é que é algo completamente contraintuitivo em relação à natureza animal e mamífera de cada um de nós. É totalmente contraintuitivo. O Evangelho é contraintuitivo. O Evangelho é contrainstintual. O instinto manda que os mais fortes dominem os mais fracos. Se você não puder se defender a você mesmo, o mais forte vai te pisar e te comer. Tem uma escala de predatoriedade. E também é anti-instintual, porque, além do instinto, é anti-intuitivo em relação à intuição natural e animal, que essa intuição toda voltada para o eu primeiro, para a preservação, ou para os meus filhotes, ou para a minha tribo, ou para o meu grupo, ou para a minha malta, ou seja lá para que corporação seja. O Evangelho é o oposto. Vieram em João 12, os gregos, está lá em João 12, vieram a Jesus, convidar Jesus para sair de Jerusalém. Isso a gente aprende lendo histórias paralelas, que não estão aqui no Evangelho. Mas quem pesquisa muita história conhece essa história do rei de Edessa, que mandou emissários gregos convidarem Jesus para abandonar Israel e ir para Edessa, onde ele teria todo o conforto, não seria perseguido, seria preservado, ouvido, teria toda a riqueza, todo o amparo, falaria de dentro de um castelo, se criaria uma romaria mundial para pessoas virem de todas as etnias da terra ouvirem Jesus de Nazaré morando em Edessa, tratado como nababo pelo rei de Edessa e pelos seus súditos. Esse é o convite que é levado a Jesus. E você lá lê em João 12 e não se diz qual foi a narrativa. O que esses emissários gregos disseram, mas se descreve a angústia de Jesus. Bateu uma tentação, uma angústia. E é forte o texto demais. Eu vou até ler, eu não gosto de ler, de ficar parando para fazer, dando endereço de texto bíblico, que isso é coisa de menino. Eu gostaria que vocês crescessem o bastante para aprenderem a fazer a sua leitura com mais consciência e responsabilidade, ao invés de serem só meninos que têm prazer em dar o endereço bíblico da citação. Aí, quando chegaram esses gregos, que vieram até Jerusalém e pediram a Filipe, discípulo de Jesus, lá da Galiléia de Betsaida, disseram, nós queremos ver Jesus. Filipe foi e disse a André, irmão de Pedro, olha, esse pessoal está aqui querendo ver Jesus. Aí Filipe e André foram e disseram a Jesus, olha, tem essa comitiva, espécie de rei magos da Grécia, te trazendo um convite que tu tens que ouvir. Tens que ouvir. Aí Jesus certamente ouviu, porque eles próprios já sabiam do que se tratava, esses discípulos, chegaram empolgados. É extraordinário que esse pessoal chegou para propor Jesus. Aí Jesus ouve aquilo e o coração dele se angustia, está no verso 23 do capítulo 12 de João. E então respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o Filho do Homem não ia ser glorificado sendo poupado em Edessa, vivendo como um nababo, como um guru,
como uma figura semelhante aos gurus indianos, enriquecidos e adorado na perspectiva mais idolátrica possível. Não. Ele disse: a oportunidade que se me oferece é essa? É de salvar a minha vida? É de me autopreservar? Seria de escapar da cruz? De evitar o caminho do meu pai? É só mais uma alternativa do diabo, é só mais uma tentação dentre as muitas que já me foram feitas. Ela é eloquente, ela é sedutora, ela chega a ser humanamente irrecusável. E a motivação dela vinha possivelmente de uma pessoa que tinha entrado em estado de estupefação quando ouviu falar o que Jesus fazia e o que Jesus ensinava, no caso, o rei de Edessa. Aí Jesus ouve a história e diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.